Olá, sejam bem-vindos. O tema de hoje é referente a bolsas de estudos no mestrado. Muita gente fala o seguinte: olha, como é que eu vou me sustentar durante o mestrado? Como é que eu faço? Quanto que é a bolsa? Então eu não vou entrar aqui em valores de bolsa de mestrado, mas eu quero falar um pouco mais a respeito dessas bolsas de mestrado. Geralmente, tá, essas bolsas são financiadas por agência de fomento à pesquisa, como a CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, e o CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Algumas instituições de ensino também oferecem bolsas próprias, tá? Então a gente tem bolsa, CAPES e CNPq tanto no mestrado acadêmico, tanto quanto no mestrado profissional, tá? E aí a gente vai falar aqui especificamente de ciências contábeis, porque a minha formação é em ciências contábeis. Então, geralmente você fala assim: eu me inscrevi, eu tenho uma bolsa garantida? Não tem, porque geralmente tem um processo seletivo que vai olhar o seu desempenho acadêmico, vai olhar o seu projeto de pesquisa, se foi bem elaborado, a disponibilidade de vagas. Por exemplo, eu tenho no mestrado 16 alunos e 10 bolsas. Então, se eu tenho 16 alunos, 10 bolsas e 10 alunos pleitearam a bolsa, ótimo, 10 bolsas, 10 alunos pleitearam, ok. Agora, se eu tenho 16 alunos, 10 bolsas e os 16 pleitearam, significa que 6 pessoas ficarão sem bolsa. Então, a gente precisa ter um critério de seleção e aí você precisa olhar se o edital do processo seletivo do mestrado já menciona como funciona o processo seletivo para as bolsas, ou você pode entrar em contato com a própria secretaria. Olha, eu tenho interesse em fazer o mestrado na sua instituição e gostaria de saber qual é o valor da bolsa, como funciona o processo seletivo da bolsa, atualmente quantas bolsas são ofertadas em cada ciclo. Você pode entrar em contato e solicitar essas informações. Então, eu trouxe aqui uma lista bem interessante de mestrado acadêmico e mestrado profissional, quem oferece o quê. Tá? Então, no mestrado acadêmico, a USP oferece bolsa CAPES, CNPq e FAPESP, que é o Fundo de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. A UFRJ oferece CAPES e CNPq. Então, vamos falar São Paulo, Universidade de São Paulo, CAPES, CNPq e FAPESP. O UFRJ, o FMG, que é a Federal de Minas, o FRGS, que é a Federal do Rio Grande do Sul, o FBA, que é da Bahia, o FSC, que é a Federal de Santa Catarina, a UFPR, que é a Federal do Paraná, o UFC, Federal de Ceará, o UFPE, Federal de Pernambuco, o UFES, Federal do Espírito Santo, todas essas oferecem bolsa CAPES e CNPq no mestrado em Ciências Contábeis. Tá? Se você é de outra área, você tem que verificar no programa de pós-graduação da sua área o que eles oferecem. Já o mestrado profissional. No mestrado profissional, o que a gente tem? A Fundação Getúlio Vargas, ela tem mestrado profissional em controladoria e finanças e ela oferece bolsas parciais ou integrais para alunos com base em mérito e necessidade financeira. E o UNB, que é a Universidade de Brasília, o FRN, que é a Federal do Rio Grande do Norte, o UFU, Federal de Uberlândia, o UFSN, Federal de Santa Maria, o FPA, que é a Federal do Pará, o UFG, que é a Federal de Goiás, o FMT, que é a Federal do Mato Grosso, o UFV, que é a Federal de Viçosa, e a UFAL, que é a Federal de Alagoas, oferecem bolsas de mestrado profissional, CAPES e CNPq. Tá? Então, geralmente tem um processo seletivo com base no desempenho do candidato, ou você escreveu um bom projeto de pesquisa e aí há um interesse de alguma instituição em financiar essa bolsa, também pode acontecer. Eu não vejo isso acontecendo muito no mestrado em Ciências Contábeis, mas pode acontecer, porque eu também não conheço todos os mestrados existentes no país. Você pode solicitar a bolsa por necessidade financeira
E também um bom desempenho acadêmico durante o curso, você pode pedir bolsa. Uma coisa que me chama a atenção aqui, eu não fui bolsista nem no mestrado nem no doutorado. Os bolsistas geralmente eles estão vinculados a alguma linha de pesquisa. Os bolsistas geralmente têm que cumprir uma carga horária na instituição, assina a folha de ponto, dizendo, por exemplo, cumprir uma carga horária de 20 horas semanais. E aí tem uma escala de bolsistas, quem vai ficar segunda de manhã, quem vai ficar segunda à tarde. Bolsistas ajudam a organizar os eventos do programa de mestrado, então congresso, seminário, workshop, o que aparecer, monitorias, o que aparecer geralmente é solicitado que os bolsistas auxiliem. Como durante o mestrado, na dissertação, eu já tinha voltado para o mercado e durante o doutorado, eu fiz o doutorado trabalhando, eu não me candidatei à bolsa porque eu já tinha uma renda. E segundo, porque há uma demanda maior para quem é bolsista e eu não tinha disponibilidade desse tempo. Se você tem, é muito bacana você participar disso, porque você conhece muita gente, você aprende a organizar os eventos, você aprende como funcionam os bastidores de congresso, workshop. Então, se você pretende depois ser professor, coordenador de curso, isso é muito importante. Essa vivência, ela é muito importante, tá? Então, se você tem essa oportunidade de ser bolsista e de participar desses eventos, participe, principalmente se você quer uma carreira acadêmica, porque vai te abrir um mundo, além de conhecer muita gente e fazer network, que é muito importante. Independente se você vai fazer concurso público ou não, se você quer ir trabalhar numa universidade privada, é importante você conhecer as pessoas e participar desses eventos, vai fazer com que você conheça muita gente. Porque muita gente termina o mestrado e fala, tá, tem um mestrado, concluí, e aí? Onde eu vou dar aula? Como é que eu me candidato a essas vagas? Então, quando você participa desses eventos, às vezes as próprias pessoas que você conhece nesses eventos falam assim, olha, tem aqui uma matéria, você tem interesse, você tem aderência, tem disponibilidade. Então, hoje eu atuo ao longo do ano em 6, 7 universidades. Ao longo do ano, não 6, 7 todos os meses, mas ao longo do ano eu atuo em 6, 7 universidades e assim, a maioria vieram de convites. Eu vi que você dá aula na instituição tal, gostaria de te convidar para dar aula aqui. Ou o coordenador de um curso que me indicou para o coordenador de outro curso. Então, esse network ele é muito importante. Por isso que eu sugiro que vocês, independente de serem bolsistas ou não, participem desses eventos. Outras bolsas que vocês podem verificar. FAPESP, em São Paulo, FAPEMIG, em Minas Gerais, FAPERJ, no Rio de Janeiro, também oferecem bolsas. E aí, converse com o seu orientador, quem oferece bolsa, como funciona o processo seletivo, em que época do ano acontece esse processo seletivo. São informações que são muito importantes. Não tenha vergonha nem medo de perguntar a respeito das bolsas, tá? Eu sempre digo que perguntar não ofende, principalmente se você pergunta com educação. Então, pergunte, se informe bem, se planeje, porque afinal de contas todo mundo tem conta para pagar. Você quer fazer um mestrado, mas e aí? Como é que você vai se sustentar? De onde vai vir a sua renda? Então, a bolsa ela é uma opção aí interessante e que você pode se aprofundar, entrar. Eu vou deixar aqui na descrição as instituições que têm bolsa, que tipo de bolsas elas oferecem, para ser um ponto de partida para a sua pesquisa, ok? Se você ouviu até aqui, obrigada pela sua audiência, curta, comente, compartilhe, ajude este canal a crescer. Até breve!